Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico indutivo, o EBI. Esta é uma programação virtual da União de Mocidade Presbiteriana da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, a UMP e PJ. Saudade de vocês, jovens. Estou aqui, inclusive, com a camiseta do nosso acampamento de 2018, uma arte muito linda aí do nosso irmão Raul Santos. E a saudade de acampar com vocês, de estar junto de vocês. Mas hoje nós temos aqui a possibilidade de nos conectarmos com estas programações virtuais. Então, não deixe de acompanhar, não deixe também de compartilhar este vídeo com outras pessoas em seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam ter acesso a esta programação. Você bem sabe, nós estamos estudando o livro do profeta Joel e já chegamos no capítulo 3, no versículo de número 9. Hoje nós veremos do versículo de número 9 até o versículo de número 17. O tema é o dia do Senhor, justiça às nações, segurança a Israel. Abra a sua Bíblia aí, vamos ler estes versículos, né? Diz assim a palavra do Senhor: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua milícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto do vale da decisão. No vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu monte santo, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Esse é o texto do estudo de hoje, e vocês bem sabem, no estudo bíblico indutivo, nós primeiramente observamos, interpretamos e depois aplicamos aquilo que vimos no texto. E hoje nós faremos desta forma também no texto de Joel, dos versículos 9 até o versículo de número 17. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós queremos dar uma dica cultural para você. E a dica cultural de hoje é musical. É este CD aí, Minha Vida é Cristo. É um álbum de Sovereign Grace Music, é um álbum deste ano. Esta banda, originalmente, é uma banda americana. No entanto, este ano tiveram várias de suas músicas traduzidas para o português. Então você pode acessar aí as plataformas digitais e você poderá ouvir as músicas muito boas, de conteúdo muito bíblico para abençoar a sua vida. Então veja esta dica cultural de hoje, Minha Vida é Cristo, este álbum musical aí da banda Sovereign Grace Music. Muito bem, vamos continuar. Queremos recapitular o que nós já vimos nos estudos anteriores. No primeiro estudo, quando ainda nós estávamos nos reunindo pessoalmente, nós vimos que o texto de Joel 1 a 14 fala sobre como a praga de gafanhotos afetou a Israel, chamando a nação ao arrependimento. Em seguida, dois textos descrevem como será o dia do Senhor, um juízo muito mais severo que o trazido pelos gafanhotos. Nós vimos também, através do texto de João 2, 12 a 17, que o Senhor, ele chama Israel ao arrependimento de seus pecados. Em seguida, nós vimos que Deus atendeu a contrição de seu povo, respondendo com compaixão para sua própria glória. Nós vimos também, na passagem muito conhecida do verso 28 a 32 de Joel 2, que o derramamento do Espírito aconteceria a todos de modo geral e sinalizaria a restauração de Deus e que seu dia estaria ainda mais próximo. Na última semana, no último sábado, nós vimos
que o texto de Joel 3, 1 a 8 fala sobre o anúncio de Deus sobre as nações perversas, o anúncio do juízo de Deus, por amor ao seu povo. Então, Deus anuncia juízo e ele também dá as razões para este juízo. No estudo de hoje, nós veremos duas coisas: a justiça sobre as nações perversas e a segurança de Israel. Então, aquele juízo que Deus anunciou começa a ser executado. Bom, no texto que nós lemos, pode ser que algumas expressões não sejam tão conhecidas. Então vamos aqui a algumas notas explicativas. Relha de arado significa uma peça que perfura e levanta o solo. Bom, a relha de arado é isso então. Para a gente comparar, é como se fosse uma enxada. Então é um objeto que perfura a terra, levanta e ali prepara o solo para algum tipo de plantação, certo? Isto é uma relha de arado. Temos outra nota explicativa aí, podadeira, que também serve para arar a terra também, que é uma tesoura para podar. Eu acho que o mais próximo que a gente pode pensar aqui é uma tesoura de jardineiro, né? Uma tesoura mais forte. Lógico que a podadeira é ainda mais. E por último, uma outra nota explicativa, Vale de Josafá. Nós começamos a ver isso na última semana, então vale lembrar que o nome Josafá quer dizer o Senhor julga. Então este Vale de Josafá significa mais um lugar simbólico do que um lugar geográfico, ok? Então é um lugar onde Deus julgará as nações. Vamos começar a ver o primeiro tema de hoje, a justiça sobre as nações perversas, que vai de Joel 3, versículo 9 ao versículo 15. Vamos observar o que diz nestes versos. Primeira observação: a proclamação convoca todos os homens a quê? Então isso está no versículo 9. Fique com a sua Bíblia na mão para que você possa responder tais questões enquanto nós as fazemos aqui, ok? Então, a proclamação convoca todos os homens a quê? A uma guerra santa. Então, apregoai guerra santa. Esta é a proclamação que Deus faz. Outra pergunta: o que deve ser forjado? Espadas e lanças. As espadas das relhas de arado e as lanças das podadeiras. Ou seja, aquilo que os israelitas, que o povo de Deus tinha em mãos, que eram objetos da agricultura, eles utilizariam esses objetos para fazerem armas de guerra. Outra observação: o que o fraco deve dizer? Ele deve dizer, eu sou forte. Então até mesmo um fraco poderia se dizer forte nesta guerra santa. Para onde as nações devem seguir e o que o Senhor fará? As nações devem seguir para o Vale de Josafá, onde Deus as julgará. Então você pode observar isso no verso de número 12. Outra observação: o que é grande entre as nações? Você pode ver isso no versículo 13. O que é grande entre as nações? Sua malícia, ou seja, maldade é grande. Então, Deus vem falando das nações e ele fala que vai julgá-las. Então, Deus executará a justiça às nações por quanto a sua malícia é grande, porque a maldade dessas nações é grande, ok? E última observação é, o que está perto? Você consegue ver isso no versículo 14. O que está perto? Nós vemos aí que o que está perto é o dia do Senhor. Muito bem, feitas estas observações, agora a gente pode interpretar o texto. Vamos lá. Primeiro, o juízo que havia sido anunciado e justificado, como vemos nos versos 1 a 8 do capítulo 3, agora começa a ser executado. Então, como a gente viu no estudo passado, Deus ele anuncia o seu juízo e ele dá as razões para o seu juízo. E hoje ele começa como que executar tal juízo, congregando as nações e dizendo o que será feito com estas nações. Outra coisa que nós podemos interpretar é, vários imperativos são ditos: apregoai, suscitai, forjai e apressai-vos. Desses imperativos nós podemos entender que é uma ordem, é uma convocação, não é uma opção as nações irem até o Vale de Josafá, irem até o vale onde Deus as julgará. São todas ordens do Senhor, as quais todas as nações cumprirão e
atentarão a elas. Outra coisa que a gente pode ver é: apregoai guerra santa, quer dizer, santificai-vos para a guerra. Ou seja, ao menos para o povo de Israel, uma guerra era como se fosse uma empreitada religiosa. Ou seja, eles muitas vezes se preparavam com orações e sacrifícios para uma guerra. Não será diferente aqui. O povo precisa se preparar. Então, apregoai guerra santa pode significar santificai-vos para a guerra. Continuando, o que nós podemos ver é: assim como uma fruta bem madura está pronta para a colheita, nações malvadas estão prontas para o juízo. Então, assim como uma fruta está tão madura, mas tão madura que não dá mais para ela ficar sem ser colhida, vai chegar uma hora em que será inevitável julgar as nações por tamanha maldade que eles cometem. Portanto, chegará neste nível de maldade onde eles serão julgados e sofrerão a ira do Senhor. Bom, o que nós podemos pensar de tudo isso? Como você tem se preparado para o dia do Senhor? Nós sabemos que o dia do Senhor está próximo. Sabemos da iminência da volta de Cristo. Não sabemos o dia nem a hora. Por isso deveria não nos relaxar ou fazer-nos negligentes. Pelo contrário, deveria fazer com que estivéssemos mais vigilantes e atentos para tal acontecimento. Sendo assim, como você tem se preparado para o dia do Senhor? Será que você tem sido negligente quanto ao serviço ao Senhor? Será que você tem sido negligente quanto à sua vida com Deus, quanto à sua vida devocional? Se Deus te chama para se santificar para a guerra, como é que você tem vivido? O que você tem feito para atender tal convocação? Ou quando tal convocação acontecer? A verdade é que esta convocação parece que acontecerá antes mesmo do dia do Senhor. Sendo assim, pare e pense: eu estou me santificando? Eu estou me preparando? Eu estou vivendo como se Cristo realmente estivesse próximo? Como se a volta de Jesus realmente estivesse perto? Sonde seu coração. Peça para que Deus sonde seu coração. Para que você realmente viva de forma que revele que você não está negligente, tampouco dormindo, mas que você está vigilante, atento e vivendo na iminência da volta de Cristo, satisfazendo a Ele, cultuando-o, servindo-o de todo o coração. Então faça isso. Não seja negligente. Não durma no ponto. Fique atento, porque a volta de Cristo está próxima e, ao se aproximar tal vinda de Cristo, nós seremos convocados a nos santificar para a guerra e devemos estar preparados para tal evento. Outro ponto que nós podemos ver no texto não é somente a justiça sobre as nações perversas, mas a segurança de Israel. Vamos ler novamente os versículos 16 a 17. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão por ela. Bom, o que podemos observar sobre este tópico da segurança de Israel? Primeira coisa que nós podemos observar é: o que o Senhor será do seu povo e dos filhos de Israel? Você consegue ver isso no versículo 16. E a resposta é: refúgio e fortaleza. Uma segunda e última observação que nós podemos fazer desses versículos é: o que será sabido entre os filhos de Israel? O verso 17 nos responde que Deus é o Senhor. Bom, o que nós podemos interpretar destes dois versos? Primeira coisa, ainda que o cenário seja bastante desesperador, onde o sol, a lua e as estrelas perderão seu brilho, os céus e a terra tremerão ao som da voz do Senhor, o povo de Deus estará seguro. Bom, muitos são os textos que nós podemos citar para falar que Deus é o refúgio e a fortaleza do seu povo. O Salmo 46, por exemplo, fala sobre isso. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Uma coisa que o povo de Deus pode ter certeza é que no dia quando as nações serão congregadas e serão julgadas por Deus, aqueles que são povo do Senhor, escolhidos dele, estarão seguros, porque ele é o seu refúgio.
Ele é a fortaleza de seu povo. Portanto, ainda que o dia seja um cenário de guerra, seja um cenário angustiante, desesperador, o povo de Deus estará seguro. Outra coisa que podemos interpretar é que tudo isso acontecerá mais uma vez para que o Senhor seja conhecido. Tudo que Deus faz é para a sua glória. Nada que Deus faça, Ele não tem compromisso consigo mesmo, com sua fidelidade, com seu zelo, com a sua própria glória. O nome do Senhor será conhecido quando as nações virem que uma nação foi escolhida e Deus zelou por ela, Deus a salvou, Deus cuidou dela e Deus a preservou até o dia do juízo. O nome do Senhor será conhecido, a glória do Senhor será vista, Ele será exaltado, louvado e confessado como Deus vivo e verdadeiro. Então Deus é este refúgio e fortaleza para o seu povo. Eu me lembro de uma cena do filme O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, onde um evento foi conhecido como a Batalha do Abismo de Helm. Este foi o local de refúgio para o rei Théoden e seu povo, onde eles entendiam aquele lugar como uma fortaleza e nada nem ninguém poderia atravessar tal refúgio e fortaleza que eles tinham ali. Mas tal fortaleza tinha uma fraqueza, que era justamente como se fosse a entrada de um poço. E foi ali mesmo, nesta fraqueza, que o exército inimigo acabou colocando ali explosivos e acabou entrando naquela que era a fortaleza do povo de Rohan. A verdade é a seguinte: ainda que o povo de Rohan tenha saído vitorioso desta batalha, o que eu quero destacar desta ilustração é o seguinte: nenhuma fortaleza humana é perfeita. Mas com o nosso Deus é diferente. O nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza perfeitos. Nele nós estamos perfeitamente seguros. E nele nós podemos descansar e termos paz. Afinal, Ele diz que Ele é o refúgio e a fortaleza de seu povo. E Ele é esta fortaleza, onde não há fraqueza, onde não há defeito, onde não há brecha. Deus é a fortaleza e o refúgio de seu povo. E como nós podemos crer e receber desse refúgio e fortaleza? Através de Cristo. Cristo já sofreu a ira no lugar daqueles que são escolhidos do Senhor. Cristo sofreu a ira dos filhos de Deus. Ele tomou o nosso lugar. Ele fez com que Deus possa ser nosso refúgio e fortaleza de uma vez por todas. E Ele nos garantiu isso. Portanto, quando Cristo voltar, Ele nos chamará para si e falará: vinde benditos de meu Pai. E será maravilhoso ouvir isto da boca do nosso Rei, do nosso irmão mais velho, de Cristo Jesus, aquele que sofreu a ira em nosso lugar. E pode garantir Deus como nosso refúgio e fortaleza. Saiba disso, não se esqueça disso. Viva, portanto, com esperança. Viva, portanto, com alegria. Se santifique para a guerra. Se santifique para a convocação do Senhor. Louve ao Senhor, adore o Senhor e realmente saiba que Ele é o seu refúgio e fortaleza. Ainda que Deus derramará sua justiça e sua ira sobre as nações e o seu povo presenciará todo esse cenário de guerra e desesperador, seu povo estará seguro, pois Deus é seu refúgio e fortaleza. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.